Gravando, professor. Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início à segunda reunião ordinária da CIDF, hoje, 12 de março de 2026. Começando aqui com alguns esclarecimentos, solicitando que, quando utilizarem a palavra pela primeira vez, os senhores e as senhoras façam uma breve autodescrição. Então, aproveito para me autodescrever. Sou um homem branco, 61 anos, cabelo castanho, estou usando um fone de ouvido e não estou nesse momento usando óculos, mas pode ser que durante a reunião utilize. Lembramos que os microfones devem permanecer fechados, sendo abertos apenas no momento da manifestação, por favor. O uso da palavra será mediante inscrição, utilizando o símbolo da mão levantada disponível aí na plataforma. Para os itens da ordem do dia, cada conselheiro e conselheira poderá se manifestar até 5 minutos por item, e no período do expediente, o tempo de fala será de 3 minutos por conselheiro ou conselheira, podendo haver prorrogação por igual período a critério aqui da presidência. Reforçamos ainda, conforme a orientação do Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados, a importância de observância à Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente quanto ao cuidado com a exposição de dados pessoais e dados sensíveis durante as manifestações. Depois desses esclarecimentos, gostaria aqui de dar as justificativas de ausência. Primeiro, da senhora Cidinha Aquina, que já tinha um compromisso com outra reunião importante, sendo substituída aqui pelo senhor Everaldo. A ausência também do André Camargo do IQ, que é o nosso representante dos ATs e CTUs da área de exatas. A ausência do Cristiano do HC, que é responsável pela coordenação de recursos humanos no Hospital de Clínicas, também do Érico Pimenta do IG, que é o nosso representante dos presidentes das CSAs da área de exatas, e do senhor Nestor de Oliveira da FEC, representante dos membros das CSAs da área de tecnológica. Ademir, te consulto se teve mais alguma ausência e justificativa de ausência. Não, professor, Não? somente esse. Então, por enquanto, são essas. Tá? Isso. Eu já coloco para manifestação, né, das conselheiras e conselheiros a súmula da nossa última reunião, que foi realizada, a primeira reunião, né, que foi realizada dia 5 de fevereiro de 2026. Giovana, por favor. Queria relatar que no e-mail da pauta não foi enviada a súmula, a gente não teve acesso à súmula para fazer a aprovação aqui na reunião. Ah, Ok. professor, posso Por esclarecer? favor, Ademir. Lógico. Na pauta existe um link, viu, Giovana? No link, ao clicar no link ali dá acesso à súmula. Logo no, se você entrar na pauta ali do PDF, você clicando já dá o acesso, dá uma olhada que a gente mandou. E também compartilhamos também nos arquivos lá para os membros também, para todos os membros. Muito obrigada. É que como antes era compartilhado em arquivos separados no anexo, a gente não sabia que tinha sido alterada essa dinâmica. Bem, Ok, ok. estamos devidamente esclarecidos. Mais alguma manifestação sobre a súmula? Não havendo, vou pedir ao Ademir para colocar em votação. Por favor, Ademir. Deve estar aparecendo aí para vocês. Lembrando que somente os membros titulares votam, ok? Bom, acredito que todos votaram.
Foram 14 votos favoráveis, professor, ou para mais um entrou, Uhum. né? Então foram 15 votos favoráveis, um contrário e 7 abstenções, professor. Obrigado, Ademir. Bom, entrando na ordem do dia, é, nós temos aqui itens de 1 a 5, serviços voluntários na Unicamp para aprovação, o item 6 a 28, designações, também aqui para aprovação, e o item 29, que trata de uma licença com prejuízo de vencimento. Nenhum desses itens estão destacados aqui pela mesa, pela presidência. Eu consulto se alguém quer destacar algum desses itens. Não vejo nenhuma manifestação, Ademir. Não, Então, não há. por favor, Ademir, vamos colocar em votação os itens aí de 1 a 29. Ok. Bom, professor, foram 23 votos favoráveis. Ok, Ademir, obrigado. Bom, vencemos com isso a ordem do dia. Eu passo aí o expediente, a primeira palavra ao Ademir, que tem algumas questões aí de alteração de composição de CSAs. É isso, Ademir? Isso, professor. Isso mesmo. Bom, antes, vou iniciar com uma breve autodescrição. Sou um homem negro, estou portando uma camisa bege, usando um headset. Aqui na parte do expediente, nós temos a alteração de uma CSA, é a CSA 23, que trata aí da reitoria. Ocorre aí a alteração, que é uma indicação da senhora Andréia Júlia Bordim como presidente, em substituição ao senhor Luiz Carlos Fernandes Júnior. Só isso, professor. Bom, obrigado. Eu vou passar a palavra agora aí à DGRH. Everaldo, por favor, com os esclarecimentos aí, os informes da DGRH. Boa tarde, professor Sartre. Boa tarde a todas e a Boa todos. tarde. Fazendo minha autodescrição, eu sou um homem branco, de estatura mediana, tenho cabelos grisalhos, estou com uma blusa azul, usando óculos e um headphone. Professor, só para comunicar, né, sobre a aprovação pela CAD do teletrabalho, né, que aconteceu, e eu peço licença para passar a palavra para a Giovana para falar, né, se tem algum informe sobre o andamento do processo de progressão. Com certeza. Por favor. É a Giovana ou a Cris que vai falar? É a Cris. Quer falar, Cris? Cris, então, por Tanto favor. faz. Posso falar. Vou me autodescrever também. Sou uma mulher branca, cabelos castanhos escuros, estou usando óculos, com uma camiseta branca e um colete. Na verdade, é só para a gente lembrar aí, né, da etapa que nós estamos no processo de progressão. Dia 17 agora começam as inscrições para os servidores, né? Que estão aptos, né? Então, e vai até terça-feira, dia 30 de março, tá? Nós já temos também um calendário de plantões, então já é no dia 17. Aí lá no portal, né, quem tiver interesse, tem lá as datas, o link, o horário, tudo certinho. No dia 17 vai ser às 14h30. Nós vamos ter vários plantões aí para quem for se inscrever e tiver dúvidas, tá? A gente vai lançar uma notícia no portal também, lembrando, né, desse início das inscrições. E acho que é isso. Gi, tem alguma coisa para complementar? Então é só isso. Não. Obrigada. Ok. Bom, estamos no expediente, a palavra está aberta. Lembrando, por favor, já temos aí os 3 minutos.
Professor, tem algumas pessoas no chat que se inscreveram. Ah, tá, por favor, se puder Deixa eu ver passar. aqui. Lucimara, Rosemar, a Luciana Bueno também. Então, a ordem é essa, primeiro a Lucimara, Isso. depois o Rosemar, Depois Rosemar e depois a Luciana Bueno. depois a Luciana, Isso. e agora aqui no a Giovana. Isso. Então, Lucimara, por favor. Obrigada pela palavra. Boa tarde, eu sou uma mulher branca, de cabelos ondulados, estou usando uma blusa vinho e fone no ouvido. Eu queria trazer, na verdade, um assunto que eu acho que é importante para a discussão, que é a concessão de licença por motivo de doença em pessoa da família para os seletistas, né? Atualmente o servidor seletista ele não dispõe de alternativas, né, para registrar afastamentos motivados por doença em pessoa da família. A gente tem atualmente só 6 abonadas anuais ou agendamento de férias. E a gente também não tem licença prêmio, né? Então eu acho que isso diferente aí do servidor estatutário que tem a licença para acompanhar a pessoa da família, né? Eu acho que é uma limitação complicada aí para atender as situações reais, né, imprevisíveis, né, de cuidado com os filhos, com os cônjuges ou pais, especialmente no caso de assistência médica, né? E aí eu queria trazer esse assunto para a gente discutir. Não sei como que seria o encaminhamento, mas eu acho que é um assunto muito importante e relevante para a gente pensar como que a gente vai fazer esses registros, né, no caso dos seletistas que precisarem. Então é isso, eu não sei se seria possível criar um grupo de trabalho aqui pela CIDF para a gente discutir esse assunto ou fazer uma proposta, né? Então eu estou trazendo essa demanda mesmo para a gente pensar como que a gente pode fazer o encaminhamento. Obrigada. Ok, Lucimara, eu vou passar já a palavra para a DGRH e aproveitar que também a presença da PG, né, a doutora Luciana, e para ver depois a gente essas sugestões que você está fazendo, para a gente pode depois trabalhar também em cima. DGRH, por favor. Bom, professor, eu acho importante, né, que a Lucimara trouxe no site da DGRH, tem lá um produtos e serviços, mas ela já colocou, tem algumas situações exclusivas, né, para o CLT, para acompanhamento em algumas situações que já estão previstas, né, que são faltas abonadas para acompanhar consulta, tem mais um dia por ano, então está lá nos produtos e serviços da DGRH. Agora, se quiser fazer uma extensão, porque, né, não sei se é a proposta da Lucimara para acompanhar, então, isso não está previsto mesmo na CLT, que é o regime que embasa as nossas decisões, mas isso pode ser, eu acho que até proporia, Lucimar, se você quiser escrever um documento e encaminhar para a DGRH, que daí a gente pode fazer a tratativa, analisar e ver a melhor forma de encaminhar esse assunto. Doutora Luciana. Boa tarde a todos. Fazer minha breve autodescrição. Sou uma mulher branca, cabelo na altura do ombro, castanho. Estou usando uma blusa azul meio destampada aqui. Everaldo, pergunto se esse não é a situação das alterações que estão sendo propostas para o Consul e para a CAD em relação ao acompanhamento de filhos deficientes. Não é isso, né? É filho doente, né? Não é isso o assunto, tá? A gente segue o que está na CLT e poderia pensar em alguma outra coisa, mas teria que estruturar dentro da universidade. Realmente tem o que tem previsão na CLT mesmo e o que a universidade já tem, que são as faltas abonadas. Algo além disso teria que ser pensado, estruturado, criado. Não tem uma resposta mágica agora. Tá. Não, perfeito. Lucimara, então acho que na linha do que falou o Everaldo, se já tiver alguma documentação pronta, alguma coisa, poderia encaminhar a DGRH, e aí eu acho que a DGRH poderia depois tomar essa decisão, se a gente monta um grupo de trabalho, qual é a pertinência do ponto de vista jurídico, e a gente avança nesse tema. Pode ser? Pode ser, tá ótimo. Eu posso deixar que eu encaminho a proposta. Tá ok. Obrigada. Obrigado, Lucimara. Rosemar, por favor.
Boa tarde a todas, todos novamente. Vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelo curto, uso óculos, e no momento estou com uma blusa de cor alaranjada. Atrás de mim tem uma parede lisa de cor amarelo claro. Eu me inscrevi no expediente mesmo, porque, inevitavelmente, como a gente está no meio de um processo de progressão, e eu aqui, como representante de uma categoria, de um conjunto de trabalhadores PAEP, eu tenho que trazer esse assunto à tona, e é nessa Câmara que eu entendo que a gente deve debater os assuntos relacionados aos funcionários. Até porque é a única Câmara que a gente tem hoje na Unicamp que deveria, né, estar debatendo com profundidade as questões que afetam todos os trabalhadores, desta universidade. E aí eu queria trazer a importância que é o trabalho dos PAEPs, né, e relacionar isso com o corte orçamentário da progressão desse ano. A gente, aqui, enquanto carreira PAEP, né, a gente é incentivado a um desenvolvimento profissional, na busca de reconhecer essa parte que nos cabe, que é o nosso trabalho nessa universidade, fazer com que essa universidade se mantenha nos altos índices de qualidade, como a Unicamp é. Só que chega sempre nesse momento da progressão, da coisa que envolve a nossa carreira, o reconhecimento do nosso investimento enquanto profissional, né, que faz essa universidade crescer e atingir esses índices de qualidade. Sempre a gente chega nesse ponto da insuficiência orçamentária para reconhecimento, nesse momento de progressão. A gente vem observando isso nos últimos anos, a gente verifica nos valores dos últimos 3 anos sempre um decréscimo de valor que é destinado para a progressão. E aí a gente tem uma série de questionamentos, né? Inclusive, por que sempre o corte, né? O primeiro corte é feito no valor da progressão. Recentemente, o reitor deu uma entrevista, fez um podcast aí, falando das dificuldades financeiras da Unicamp, que vai ter que fazer contenções, inclusive contingenciamento de contratação, e isso é uma situação bastante grave, né? O que leva a gente a Rosemar, pensar que concluindo, por favor, já foram 3 Tá minutos, bom, já estou querida. concluindo. O que leva a gente a pensar que existe sempre alguém que está na linha de frente aí quando a questão é corte de orçamento. Então, a gente sabe que o orçamento, com um corte de mais de 60% que a gente teve esse ano, vai impactar bastante no processo de progressão. E aí também a gente tem a questão de que já tem uma represa, já tem um monte de pessoas que não foram contempladas nos processos passados e que esse ano também vão ficar nessa represa, porque o orçamento que foi destinado para a progressão é muito pouco, é 60% em relação ao ano passado. Isso não está bom, isso não está nada bom. E a gente precisa, antes que esse processo de corte em cima dos PAEP seja cimentado de uma vez por todas, a gente precisa trazer o debate para essa Câmara, porque é nessa Câmara, professor Sarti, é nessa Câmara que a gente tem que discutir os assuntos que envolvem realmente a vida das pessoas que contribuem 30, 40 anos para que essa universidade atinja os níveis de qualidade que ela atinge. Então, reconheço que os docentes contribuem para isso, mas se essa universidade não tiver a força de trabalho dos PAEPs, a gente realmente não consegue tocar essa universidade no grau de qualidade que lhe cabe. Então, eu tenho muito a falar ainda, mas eu vou pedir uma inscrição novamente. Obrigada. Obrigado, Rosemar. Eu volto depois nesse ponto. Luciana. Foi o que o Agora Ademir sim, me estão me passou. ouvindo? Ah, sim. Vamos lá, Oi, Luciana boa Mello. tarde.
Bom, minha autodescrição, eu sou uma mulher é, de quase 60 anos, branca, então vesti cabelos castanhos escuros, na altura do ombro, mais ou menos, e estou vestindo uma blusa azul. É, não tem como a gente não tratar desse assunto do processo de progressão, sendo representante das CSRHs e da carreira PAEP aqui na CIDF. Eu concordo plenamente, aqui é o lugar que a gente tem para fazer isso. Infelizmente, eu trago assim, o que eu quero colocar aqui é o efeito assim devastador entre os trabalhadores e as trabalhadoras PAEP da previsão desse corte de 60% do valor do ano passado dos recursos para progressão e agora da confirmação dessa previsão, né, na última CAD. Todo ano, desde 2019, a gente tem lidado e lutado para que os recursos sejam suficientes para todas as pessoas que são aprovadas nesse processo. O que significa dizer que são trabalhadores e trabalhadoras que cumprem todos os critérios que a gestão estabelece para serem cumpridos nesse processo. São pessoas avaliadas e aprovadas. No entanto, todos os anos, um número importante de pessoas fica fora do reconhecimento, que é o que se quer, né, do reconhecimento, para além da avaliação e da aprovação, é o reconhecimento no posicionamento das pessoas, no nível da carreira em que elas devem estar, e, portanto, receber também por isso. Então, esse ano foi 60% do que já tinha sido pouco, do que já tinha sido pouco no ano anterior. Quer dizer, é uma escala que, assim, não há como não pensar que o processo de progressão corre risco. Não tem como não pensar isso. Não tem como não pensar isso, porque o que significa, e aí várias CSRHs, tal, essa movimentação evidentemente está geral, vem fazendo simulações e os resultados dessas simulações são terríveis. São terríveis. São situações que muitas vezes o recurso nessa conta, com esse corte, vai dar para uma ou duas pessoas. E não é uma ou duas pessoas de cinco, é uma ou duas pessoas de um montante muito maior que isso. Então, assim, a gente vem conversando com muitos PAEPs e muitas Luciana, por pessoas de favor, concluindo, três CSRHs. minutos, Luciana. Concluo. O que eu quero dizer, então, é que essa é uma reivindicação de todos os anos, né? E que eu acho que precisa ser olhada e considerada, uma vez que nós pedimos recursos para as pessoas que são aprovadas, que cumprem os critérios estabelecidos pela universidade para que tenham o seu nível de desempenho ou de complexidade reconhecidos. É isso, obrigado. Obrigado, Luciana. Deixa eu acompanhar aqui. Agora, Giovana. Me ajuda aí, Ademir, se de repente eu pular alguém. Ok, Giovana, por favor. isso. Boa tarde, espero que todos estejam bem. Sou a Giovana, sou uma mulher branca de 37 anos, cabelos grisalhos, curtos. Estou usando um headphone, um óculos de grau, meu rosto é redondo e estou com uma blusa roxa. Atrás de mim tem uma estante de livros. Vou até colocar um timer aqui para não passar do tempo, tá? Eu queria primeiro ter alguns esclarecimentos, né? Eu encaminhei dentro do prazo de pauta a solicitação de inclusão de itens que não foram inseridos na pauta. Eu solicitei 4 tópicos que seriam de extrema importância que a gente debatesse na CIDIF, por ser a CIDIF a câmara onde a gente deve tratar dos assuntos
relacionados à carreira dos funcionários. Então, um dos tópicos, sim, seria o reajuste salarial, porque nós entendemos que não existe carreira que se construa sem reajuste salarial. Também seria a revisão dos benefícios de VA, VR e auxílio-saúde, porque esses benefícios também constroem a carreira da categoria PAEP. E também pedir para inserir a discussão sobre a revisão dos recursos relacionados à progressão, porque por se tratar de progressão de carreira e a carreira se discutir na CIDF, nós entendemos também que seria necessário um parecer da CIDF a respeito do montante de recursos que a COP destinou para a progressão em 2026. Se a CIDF só basicamente está servindo para homologar, para que nós estamos fazendo reunião? A gente pode simplesmente assinar um documento pelo CIGAD, não precisa de reunião de debater nada, né? Então, eu acho que assim, e ainda tinha um tópico que eu também tinha colocado para pauta, que não foi atendido também, em relação ao teletrabalho, né? A minuta que foi aprovada na CAD no mês passado, que apresenta diversos problemas em relação à carreira dos funcionários, especialmente dos funcionários que fazem menos de 30 horas e que envolve profissionais de comunicação, que tem regulamentação legal para fazer jornada menor, né? E que só reduziu a jornada porque a Unicamp estava com uma jornada ilegal. Então, nós precisamos lembrar que esses trabalhadores estão sendo prejudicados novamente. Fora isso, né, tantos outros temas que eu pedi para inserir em pauta em 2025 ficaram de fora com justificativas abusivas e que, novamente, não se teve uma iniciativa da mesa de inserir na pauta discussões importantíssimas sobre a carreira dos funcionários. Então, esse é o primeiro esclarecimento do porquê todos os tópicos que nós pedimos para inserir em pauta são recusados, sendo que eles têm a ver com com a construção de carreira, né? E aí eu queria também pedir um Giovana, esclarecimento. concluindo, já foram os 3 minutos, querida. Vamos lá. Ainda não deu 3 minutos, não apitou meu alarme, mas muito obrigada pela interrupção. O boato que se trata, que eu gostaria de um esclarecimento aqui, sobre esse boato de congelamento dos concursos públicos, né, que transpareceu na entrevista do reitor. Nós gostaríamos de saber a veracidade desse boato, né, se há de fato um congelamento dos concursos, já que todas as negativas relacionadas ao orçamento da carreira PAEP, envolvendo reajuste salarial, reajuste de benefícios, progressão, descongelamento do tempo da pandemia e tudo mais, estavam vinculados ao compromisso da reitoria de garantir novas contratações em 2026. Então, nós precisamos de um esclarecimento em relação a isso, tá? E só Obrigado, para Giovana. finalizar, eu gostaria só de fazer um recado para toda a categoria, né, de que nós estamos iniciando uma convocação, um convite para todas as CSAs fazerem parte de um fórum de CSAs para a gente discutir nossas demandas. E nós já estamos também encaminhando para o e-mail de vocês um abaixo-assinado coletivo. Muito obrigada. Obrigado, Giovana. Bruno. Boa tarde a todos. Bruno. Começar com a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, cabelos pretos, usando um fone de ouvido branco, com uma parede branca atrás. Eu tinha 3 tópicos aqui para comentar, mas eu vou começar agradecendo a Lucimara por lembrar dessa diferenciação de algumas licenças entre CLT e CLE. Eu acho que é importante que a gente possa tratar isso. Eu cito ainda a licença NOJA, a Gala, que é casamento, e no caso de óbito, que tem uma diferença muito grande de dias. E acho que seria fácil da gente fazer uma extensão, como a gente fez com a licença paternidade, e equalizar essa situação. Acho que não é nada muito complicado, precisaria só de um estudo e aí precisaria mudar o estatuto. Agradecer o Everaldo pela lembrança do teletrabalho. Gostei que foi ele que está aqui hoje, né? Depois de várias vezes eu cobrar como que está o andamento do teletrabalho, ele que veio anunciar. Agradecer o trabalho do comitê de acompanhamento, que teve vários membros da DGRH, mais uma vez a DGRH fazendo um trabalho muito bom. E
contar que daqui a um ano e meio, a gente possa reavaliar e talvez estender para 2 dias, como vários estudos científicos apontam como sendo o ideal. E aproveito para perguntar para o Everaldo se ele tem alguma previsão de quando a gente vai ter o banco de horas, porque a gente já está com o controle de ponto duplicado, a parte chata a gente já está fazendo, a parte boa, que seria o banco de horas, ainda não chegou. E por último, mas não menos importante, professor, aproveitar nesse ano que a gente percebe que os recursos estão mais enxutos na progressão, isso gera realmente ruído, gera complicações, né, que a gente vai ter muita gente insatisfeita no final do processo. A gente poderia aproveitar para reavaliar a nossa tabela, porque a gente tem uma disparidade de progressões muito grandes. Tem progressões de R$ 4.800, algumas que chegam a 35%, outras que são 20%, e algumas vezes essas pessoas que progressão muito grande fica na frente da fila, inviabiliza toda uma fila. Então, se a gente conseguisse readequar isso um pouco, facilitaria. Obrigado. Obrigado, Bruno. Yuri, Boa tarde a todos. boa tarde, Yuri. Só me autodescrevendo, sou um homem de estatura média, sou pardo, cabelos castanho escuro e olhos castanho escuro. Estou com uma camiseta cinza. Era só uma questão de um pouco também de esclarecimento por parte da DGRH, também da CIDF, de uma questão um pouco mais prática, assim, sobre as designações. Que a gente tem nos formulários de designação uma parte que é por conta de um parecer da CSA, mas pelo que a gente vê nas designações que a gente recebe na pauta, esse parecer geralmente não está presente ou a gente não encontra. Falando com o pessoal de outras CSAs também, já participei de algumas CSAs, não sei se essas designações costumam passar nas reuniões, então se existe alguma forma se isso é obrigatório, se existe alguma forma a gente cobrar que isso seja passado nas CSAs, para que a CSA tenha conhecimento dessas designações, ou se isso realmente não é obrigatório, mas que se existe algum método que a gente consiga fortalecer essa participação das CSAs mais ativamente nesse processo das designações. A gente sabe que é uma prerrogativa, né, dos diretores e das direções das unidades, mas a gente gostaria de uma participação um pouco mais ativa das CSAs nesses casos também. Obrigado, Yuri. Não vejo mais nenhuma inscrição nova. Bom, vou voltar começar aqui pela questão financeira. Professora Rosemar. Não, Rosemar já falou, agora vamos falar, um pouquinho só. Tá bom. Primeira questão financeira, para quem tem acompanhado a universidade, nos vários fóruns, nós temos aqui a COP, a CAD, temos o próprio Conselho Universitário, né, e temos, evidentemente, todas as publicações da EPLAN. A universidade realmente atravessa um momento financeiro bastante delicado. Isso é de conhecimento de todos, começando pela própria PDO, que foi a distribuição orçamentária aprovada no Consul de dezembro de 25. Ali já estavam todos esses números que foram colocados aqui, inclusive do ponto de vista da progressão, do ponto de vista dos recursos para contratação e entre outros. Os cortes, eu diria que foram generalizados na universidade, para vários programas. Nós tivemos uma redução dos recursos para 2026 em relação a 2025, que faz parte do momento. Só para vocês terem uma ideia, para quem está acompanhando, entre a previsão de receita para 2026, onde a nossa receita é basicamente a receita que vem do ICMS, que a gente chama aí os recursos na receita do Tesouro, mas os recursos próprios da universidade, nós estamos contando com as despesas já autorizadas na universidade, sobretudo folha de pagamento, nós temos uma previsão de um déficit da ordem de 550 milhões em 2026. Isso é um valor muito considerável. Obviamente que vários fatores vão influenciar aqui. Nós temos que trabalhar em cima de uma previsão de arrecadação que nos é fornecida pela Secretaria de Fazenda. É ela que diz
qual que é a previsão de arrecadação. E, aliás, isso é através de uma lei orçamentária, né? Inicialmente um projeto-lei PLOA, depois a lei orçamentária. E olhando, inclusive, para os meses de janeiro e fevereiro, o Tiago pode aqui depois me ajudar, a previsão, inclusive, que foi feita pela Secretaria nem sequer vem se realizando. Ou seja, com a previsão de 2026, que seria de uma arrecadação de 187 bilhões. Nós já estávamos tendo uma previsão de déficit de 550. Com o comportamento de janeiro e fevereiro, que apontou uma queda de 5% em cima da própria previsão da Secretaria, obviamente que isso nos trouxe ainda mais preocupação. Isso eu acho que é papel do gestor, né, ou dos gestores aqui, trazerem sempre essas informações. A EPLAN tem colocado o tempo inteiro essas informações nos seus boletins, nós temos colocado isso em todas as câmaras superiores sobre essa questão da fragilidade financeira que nós estamos atravessando. Difícil saber qual vai ser o comportamento. Esse é um ano eleitoral. A frustração em 2025 de receita também foi significativa. Vamos lembrar que a arrecadação prevista pela própria Secretaria para 2025 ficou 8 bilhões abaixo do que eles tinham previsto. Cada 1 bilhão de arrecadação no Estado significa para o Unicamp 22 milhões a menos. Como nós tivemos uma frustração aí de 8 bilhões, vejam que nós tivemos uma frustração superior aí a 160 milhões, estou falando de 2025. A universidade fechou 2025 num déficit de 277 milhões. E temos uma previsão de déficit para 2026, de uma ordem ainda maior do que essa. Então, obviamente que nós estamos muito atentos a essa evolução. Já na previsão do orçamento, nós tivemos sim que fazer redução em várias das despesas. E, se necessário, ao longo de 26, seria uma irresponsabilidade dos gestores se a gente tiver que atuar sobre outras despesas, nós vamos ter que atuar. Isso não tem a menor dúvida. Entendeu? Agora, o que nós fizemos nas reuniões recentes de CAD, e quem acompanhou, e trarei de novo essas informações no Conselho Universitário de 31 de março, é mostrar esses números. Então, quem está acompanhando sabe que existe uma fragilidade financeira na universidade, que isso implica sim, nesse momento, uma atenção redobrada. Com relação aos recursos da progressão, eu entendo a frustração, nós já discutimos isso aqui em várias outras CIDFs, não é a primeira que a gente está discutindo. Inclusive, nós trouxemos uma proposta aqui de que fosse uma distribuição em termos de progressão horizontal e vertical, que fosse mais concentrada na horizontal, até para que houvesse a possibilidade de uma contemplação de um número maior. Não foi entendimento aqui da casa, não foi entendimento aqui dessa Câmara, preferiu adotar uma outra distribuição, que foi aquela sugerida aqui pela mesa, é legítimo. Agora, os recursos estavam colocados desde o primeiro momento, seriam da ordem de 10 milhões. Não vejo, atenção, que eu acho que a gente tem que tomar, às vezes, cuidado com o discurso. Não vejo que isso é um desmerecimento de nenhuma das carreiras da universidade. Eu quero trazer sempre esse número, porque parece que esse número as pessoas não querem considerar. Nós, nos últimos 4 anos, com as 4 progressões, nós colocamos, somado esses 10 milhões, e devidamente corrigido, porque é assim que se faz essa conta, 142 milhões na progressão PAEP. Eu vou repetir. 142 milhões já considerando os 10 milhões desse ano. Se quiserem fazer 100 desse ano, seriam 132 milhões. Isso nos levou a um número de progressão, não quer dizer exatamente de pessoas, porque no último ano nós já tivemos alguns servidores que puderam ter a sua segunda progressão nesse período já, de 4 anos, mas nós já fizemos 7.220 progressões. Vamos lembrar que nós somos um universo aqui de servidores PAEP na ordem de 7.500, o Eberaldo tem esse número exato, dos quais, inclusive, pouco mais de 1.000 estão no probatório e nem podem participar do processo. Então, veja o quanto que nós contemplamos. Em 4 anos,
do número do total de... Esses números são importantes que a gente considere. Quando houve recursos na universidade, quando nós passamos por um momento de arrecadação e todo mundo se lembra o porquê que nós tivemos mais recursos, que foi por conta da Lei Complementar 173, que permitiu à universidade ter um acúmulo de reservas, nós recuperamos com esse acúmulo de reservas reajustes da ordem de 45% para uma inflação acumulada de 20%. Então, nós tivemos um ganho real salarial superior a 20%. Nós tivemos, então, 132 milhões colocados em progressão. Nós tivemos, entre 2021, desde que eu assumi aqui a PRDU, nós tivemos uma contratação líquida de servidores entre os que se aposentaram, os que saíram exonerados, o mesmo falecimento, líquida de 800 servidores. Esse também é um esforço importante de toda a universidade. Fizemos também isso não apenas na carreira PAEPS, fizemos também na carreira docente. Então, agora, num momento de fragilidade financeira, obviamente que a gente não consegue manter o mesmo ritmo de contratação, a gente não consegue manter o mesmo ritmo de progressão. Isso nos parece que é uma questão até um pouco óbvia. E isso, em momento algum, coloca, essa é a responsabilidade do gestor. Nós gostaríamos muito de colocar mais recursos para investimento na universidade, mais recursos para a contratação do que foi colocado, mais recursos do que foi colocado para as progressões. E eu fui consultado, inclusive, numa acho que sessão passada, ou retrasada, não me recordo, para que a gente pudesse fazer uma comparação, porque é uma coisa que me incomoda um pouco, é quando fica aquela síndrome persecutória, de querer jogar uma carreira contra a outra na universidade, sabendo que nós somos um todo único. E partimos sempre do pressuposto, como foi colocado aqui, eu acho que foi pela conselheira Rosemar, de que todos nós contribuímos para a grandeza da Unicamp. Todos nós contribuímos para a excelência da Unicamp. Jogar uma carreira contra a outra não é a estratégia melhor. Mas só para dar um número de como isso não procede do ponto de vista da alocação de recursos, quando a gente olha para o recurso que foi colocado na progressão docente, que tem uma outra dinâmica, uma outra lógica, e os recursos que foram colocados na progressão PAEP, os recursos são 70% para a carreira PAEP e 30% para a carreira docente, incluindo todos os docentes, né? Vocês sabem que nós não temos apenas a carreira MS. Nós temos o colégio técnico, nós temos MA, nós temos MTS e o MST. Esses recursos são conhecidos, né? Então, obviamente, né, que nós temos tentado fazer um esforço, sempre quando possível, sempre quando temos uma possibilidade financeira, seja buscando sempre a valorização profissional, com progressão, com contratação. Né? Agora, quando você tem uma situação de fragilidade financeira, num quadro que nós não podemos dizer exatamente como vai ser 2026. Eu esqueci de mencionar aqui um ponto importante, mas mencionei bastante isso dentro da COP, do Consul e da CAD, de que uma das razões importantes, porque houve essa frustração, por exemplo, de 8 bilhões na arrecadação, não é pouca coisa, né, gente? Na arrecadação de 2025, se deve ao fato de que o governo do Estado, quando fez a sua previsão, quando fez a sua lei orçamentária e nos autorizou, dizendo que haveria essa arrecadação, e nós fizemos essa distribuição em cima dessa arrecadação prevista, ele tinha, provavelmente, o intuito de voltar a fazer o que a gente chama de uma oneração de vários setores de atividade da economia. A taxação desses setores. O governo retirou essa taxação para alguns setores, política dele de incentivar esses setores. Com isso, a arrecadação caiu. Só que havia previsão de voltar a onerar, ele não voltou a onerar. E nós, na previsão da EPLAN, na previsão da PRDU, conversando com auditores fiscais, não temos a expectativa que 2026 seja diferente. Todo mundo está acompanhando, é um ano eleitoral, dificilmente um governo do Estado, não é só São Paulo, talvez qualquer outro Estado, vai aumentar tributação no ano eleitoral. Portanto, nós não temos uma expectativa de que a arrecadação cresça de novo por conta desse aumento da oneração.
né? Então, 2026 é um ano que nos preocupa, sim, e é papel dos gestores, certamente, estarmos atentos a essa evolução, né? Então, todos esses números que nós estamos refletindo aqui em termos de contratação, né, e vamos dizer, temos já em andamento, além, né, dessas contratações líquidas que eu mencionei aqui, sim, temos hoje 400 contratações em andamento da carreira PAEP e temos 220 contratações em andamento na carreira docente, nesse caso da carreira MS, né? Essa é a questão financeira aqui importante, que tem sido discutida em todos os fóruns da universidade. Quem quiser é só pegar aí os vídeos de todas as reuniões, tá? E reforçado aí o tempo inteiro pelos boletins da EPLAN, tá? Então, essa é uma primeira questão que eu achava importante, colocar a questão financeira da universidade e a importância da responsabilidade, né, do gestor diante dessa coisa. Não vejo, qualquer um de nós gostaríamos, né, de estar alocando mais recursos para contratações, para progressão, para salário, para investimento. Nós temos que nos adequar à realidade. Não se adequar à realidade seria uma grande irresponsabilidade. Segunda questão, aí eu acho que eu estou respondendo a você, Giovana, eu acho que não só acho que esses pontos que você colocou são importantes, como nós estamos discutindo ele aqui. Agora estamos discutindo dentro do espaço adequado que é aqui no expediente. Eu não tenho que votar dentro da CIDF sobre reajuste salarial. Eu não tenho que votar dentro da CIDF sobre recursos para contratação. Nós podemos vir aqui dizer, a minha área está desfalcada, a minha área não tem necessidade. Esses informes podem ser feitos o tempo inteiro. Agora, o que nós, como CIDF, vamos falar do ponto de vista financeiro? Vamos tomar decisões sobre o valor do reajuste? Vocês sabem que existe um fórum específico há anos que funciona, que é o fórum da CEIS, com o CRUESP, onde a decisão do reajuste não é nem sequer uma decisão isolada da Unicamp. É uma decisão que é tomada com as 3 demais universidades. As 3 juntas, perdão, as 2 demais. Então, assim, estamos discutindo, como não? Agora, quer trazer para dentro para votar o quê? O reajuste? Então, por favor, gente, né? Vamos ter um pouquinho de critério. E vamos lembrar, isso aqui não é para fazer agenda sindical aqui, isso aqui é a CIDF, que é uma agenda dos funcionários. Todos os fatores afetam a nossa vida do dia a dia. Aliás, o que está acontecendo hoje lá fora, com a guerra, aumentar o preço do petróleo, todo mundo está acompanhando que isso vai aumentar a inflação e vai afetar a vida nossa do dia a dia. Agora, nem por isso vamos ficar aqui debatendo sobre essa questão da inflação. Podemos até trazer para o expediente uma preocupação sobre isso, se há uma expectativa, aí, ouvindo aí especialistas, inclusive a EPLAN, sobre qual é a previsão, tanto dela quanto dos técnicos do governo, sobre algum desses comportamentos de indicadores. Então, sim, esses assuntos têm sido debatidos, têm sido trazidos aqui para dentro do expediente, né? E tem sido dada a palavra aberta a todo mundo para se posicionar sobre esses assuntos. Entendeu? Agora, nós não vamos alterar algo que foi aprovado dentro de uma PDO, passou pelo Conselho Universitário, antes municiado, obviamente, com informações de uma Câmara de Orçamento da universidade, depois aprovado na instância legítima, que é o nosso Conselho Universitário. Gente, é assim que funciona uma instituição. É respeitando a sua institucionalidade. Então, desculpa, ninguém aqui está tolindo, né, ou reduzindo a importância dessas questões. É que elas são tratadas devidamente nos seus fóruns. E esse espaço aqui do expediente está aberto, sim, para reclamações, para críticas. Eu também estou muito chateado com aquela reclamação. Gostaria de expressar, queria entender, por exemplo, por que que o governo do Estado está tendo também um déficit e por que ele não voltou a aumentar as tarifas. Poderia estar aumentando a arrecadação. Eu queria entender também por que a arrecadação do Estado de São Paulo hoje descolou, por exemplo, do nível de atividade. Então, são questões que a gente tem debatido.
Tá? Então, trazer agora, eu não posso olhar só do ponto de vista das nossas demandas, gente. Todas as demandas aqui são legítimas, todas. Todo mundo quer ganhar melhor, todo mundo quer ter melhor qualidade, porque todos nós temos a responsabilidade e queremos ser prestadores, né? Somos servidores públicos, queremos prestar da melhor forma possível, esse atendimento à comunidade. Agora, não consigo concordar com a ideia de que negligenciamos isso quando era possível. Se demos reajuste salarial real, se fizemos contratação líquida, reposição nesses 4 anos, se colocamos 132 milhões em progressão. Gente, quando a gente coloca 132 milhões em progressão, vamos lembrar que esses são recursos permanentes. Isso significa que todo ano esses 132 milhões aparecem. Se nós estamos falando de um orçamento de 4 bilhões, veja o montante que nós estamos falando. Agora, como foi dito, eu não sei se foi pela Rosemar, quer dizer, isso é mérito das pessoas que mostraram, né? Seja para uma progressão horizontal, seja para uma progressão vertical, o mérito dessa progressão. E nós colocamos recursos para isso, e não são poucos recursos, gente. Agora, esse ano é um ano difícil mesmo. Nós vamos colocar 10 milhões. Menos pessoas vão ter seu reconhecimento. Nós vamos ter que fazer uma hierarquização. Isso foi dito. Por isso, inclusive, a sugestão que foi trazida aqui para dentro da CIDF, de que a gente optasse, a gente concentrasse a progressão mais no horizontal, porque provavelmente muito mais servidores poderiam ser contemplados. Agora, né, parece que as pessoas querem inventar como se fosse possível pegar 10 milhões e jogar 30 milhões, como se fosse possível contratar um número maior, como se fosse possível dar um reajuste acima do que é possível dentro do orçamento da universidade. Desculpa. Eu queria só passar para o Tiago. Tiago, deixei algum número de fora? Boa tarde a todos, tudo bem? Não, Sérgio, a única coisa que você falou é que quando a gente olha a arrecadação pensando em 2026, pensando no realizado de janeiro e provavelmente no realizado de fevereiro, a gente está com uma arrecadação por volta de um pouco mais de 5% abaixo do que foi previsto. Então, como você fez referência à proposta, se a gente tomasse a arrecadação como base hoje, o valor que a universidade receberia seria algo em torno de 5% menor do que está na proposta. Era só isso. Obrigado. Rosemar, como você já se manifestou, eu vou te passar a palavra de novo, mas eu vou passar primeiro ao Guilherme, que, salvo engano, não se manifestou ainda. Guilherme? Não, então, por favor, Guilherme, depois Rosemar. Boa tarde a todos e a todas. Vou começar para minha autodescrição. Eu sou um homem branco, cabelo meio liso, usando um óculos, um bigodinho e um cavanhaque. Estou com uma camisa branca e um fundo de divisória. Eu queria pontuar, assim como o Bruno ele tocou no assunto de rever os valores. Porque qual que é o grande incômodo que a carreira PAEP encontra? A disputa. Esse que é o grande conflito que ocorre, né? O que não, e depois não, sem comparar carreiras, mas não ocorre na carreira docente, né? Então, essa disputa que gera uma série de problemas, conflitos internos, desmotivações e assim por diante. Então, a gente tem que tentar tratar o problema. Como que a gente melhora essa questão? Se não dá para pôr mais dinheiro, então a gente tem que, sei lá, pôr segmentos menores, com tempo menor de progressão. Enfim, achar uma solução. E aí eu pergunto ao professor Sartre, se a gente vai fazer algum momento uma revisão junto com o comitê, para pensar realmente nessa tabela, pensar em formas mais objetivas de progressão, assim como a gente pode comparar na carreira docente, né? Se você precisa ser um 3.2, você precisa ter tantos artigos, tal, tal, tal. Isso valeria para a carreira PAEP, olha, alcança o número de horas de curso, alcança determinados
atividades necessárias para você se desenvolver e você automaticamente é progredido sem fazer uma competição. Então, eu estou trazendo isso, talvez seria um momento da gente fazer uma revisão, tendo em vista que os recursos para esse ano não são favoráveis, provavelmente o ano que vem também não serão, porque a gente vai ter uma reforma tributária que vai impactar. é, é, Incrivelmente, meu pai é contador, ele me passou umas coisas assim. Então, tipo, na hora que você pagar, já vai debitar o imposto, vai ser uma coisa totalmente diferente. Então, são mudanças muito grandes. Então, professor Sartre, se o senhor permitir, ou o senhor chamar, convocar algumas pessoas para a gente poder conversar com o comitê que está organizando, a carreira e viabilizar alguma outra forma que seja factível e a gente acabe com o principal problema, que é o problema do conflito, a competição, o conflito, como que a gente reduz isso, tá? Sem tentar crescer também, eu não falo assim, sem a gente ficar pensando muito em recurso, mas assim, como é que eu consigo reduzir com o pouco que eu tenho? E aí não volto na questão da proposta de horizontal a vertical. Eu acho que aí talvez a gente acaba com essa história e faz uma só a cada 2 anos, é R$ 500. Eu não sei, eu estou só sugerindo, né? Mas pensar de forma mais objetiva. Porque tem um outro. Oh, desculpa, posso terminar rapidinho? Pode? É, Eu sei que. é, é, é que é o sonzinho do relógio. É, Para a gente minimizar esses problemas internos. Então, só colocando isso, se for possível o comitê, convidar alguns membros da CIDF para a gente pensar em conjunto em como achar soluções de minimizar esses problemas. Tá ok? Obrigado, viu? olha, na linha do Bruno, tua, Guilherme, quer dizer, eu acho que vocês podiam encaminhar. Nós temos, inclusive, uma comissão que trata exatamente do processo de progressão, sugestões novas. Agora, se eu entendi o que você está propondo, quer dizer, a forma de tentar ampliar o número de contemplados seria reduzir os valores no processo de progressão. Então, não sei se você está propondo que a gente tire a referência como uma referência. Então, para quem fosse um horizontal, seria menos do que 5%. Não sei se é essa que você está propondo, entendeu? Ter um Seriam valor absoluto, valores entendeu? fixos, até para que Fixo. vocês tenham previsibilidade, sabe? Não, não, Olha, é tanto que eu vou ter, é tantas progressões que eu vou ter, entendeu? Em vez de por 5%, 5%. Quando nós sugerimos aqui que realmente houvesse uma concentração na progressão horizontal, de alguma maneira o que a gente estava tentando sugerir era exatamente isso, porque a gente sabe que os recursos que são usados na horizontal são muito menores do que na vertical. Segundo, para mim, eu acho que caberia aí as próprias a CSAs definindo, né, por onde começam as suas listas, né, se começa na lista no nível fundamental, rodando, se começa no nível médio, com ou sem GR, porque obviamente que quando você começa nos níveis menores e sem GR, os valores envolvidos também tendem a ser menores. Essa é toda uma política que deveria caber já na decisão como você vai estar distribuindo aqueles recursos. Concordo, isso aí são todas formas que amenizariam um pouco o fato da gente não estar mexendo no valor absoluto da distribuição. Então, não vejo nenhum problema de fazer um estudo como esse. Eu só discordaria um pouco com você sobre a questão aí, longe de discordar do teu pai, tá? Mas a nossa avaliação aqui da reforma tributária é um pouco mais positiva. A questão é que a reforma tributária efetivamente começa daqui a 4 anos. Não sei se você está acompanhando, 26, 27 e 28, ela é apenas para ajustar o sistema. É 0,1 para cá e 0,9 para lá. Não tem, a partir daqui 4 anos, então nós estamos para 26, 27, 28, a partir de 29 é que você começa a transferir do ICMS, né, ISS para o IBS, aí 20%, no segundo ano mais 40%, 60%, até chegar em 100%. Então, daqui lá para frente de 4 anos, 5 anos você fez totalmente a mudança, tá? Então não tem impacto no curto prazo, tá? Nem é favorável nem desfavorável, tá? Do ponto de vista da análise, né, de especialistas, inclusive não apenas ali do governo, mas das universidades, nós somos otimistas para São Paulo e evidentemente pessimistas para o resto do país, de que a reforma tributária tende a beneficiar São Paulo por conta do seu próprio mecanismo, seja ao eliminar a guerra
a guerra tributária, a guerra fiscal, aí isso muito que se perde a arrecadação hoje de empresas que saíram atrás desses incentivos oferecidos por outros estados, isso passa a ter cada vez menos importância a partir do momento que você está tributando apenas onde você vai dar o consumo e não onde está ocorrendo a produção. Então, entre os especialistas, né, estados onde você é mais forte do ponto de vista do consumo, que é o caso de São Paulo, tende a se beneficiar mais do que os demais estados, tá? Então, mas a reforma vai ter impacto no que nós estamos falando aqui muito mais adiante, é mais 4 anos, quer dizer, então acho que nem dá para trazê-la para o cálculo agora, uma expectativa de aumento ou, se fôssemos pessimistas, de contração aí de arrecadação no curto período, tá? Nos próximos 2, 3 anos. Tá? Então é só isso, tá ok? Então a ordem aqui que eu estou vendo, desculpa, é Rosemar e Giovana. Essa reunião começou às 14h36 e ela terminaria às 14h50, se nós não estivéssemos puxando esse debate da progressão no expediente. O que eu quero dizer aqui, professor Sarti e prezados conselheiros, é que tem uma inversão nos debates dessa CIDF. O que está em jogo aqui é a discussão de todas as propostas que a gente deveria estar encaminhando, discutindo e encaminhando. Mas o que a gente pode observar, e eu não estou falando em meu nome, eu estou falando em nome de 29 CSAs que se reuniram essa semana, e nós discutimos profundamente, além do processo de progressão, nós discutimos a forma de atuação dessa Câmara. E aí, com todo o respeito, professor Sarti, tem uma inversão. Porque, na verdade, quando o senhor diz para a Giovana que esses assuntos de orçamento têm os seus fóruns definidos, então a gente tem que rediscutir qual que é o papel dessa Câmara. Porque, na verdade, a gente deveria discutir aqui na Câmara e depois encaminhar esses fóruns. Porque se são coisas que envolvem a nossa vida profissional e a nossa vida propriamente dita, então elas deveriam ter uma importância maior aqui nesse debate. Porque o que a gente observa aqui é que existe uma forma de desidratar o debate nessa CIDF, da forma como ela está hoje. Se vai ter que mudar regimento, se vai ter que mudar legislação, seja lá o que for, mas a gente deveria pensar um pouco nisso, fortalecer esse debate e não desidratá-lo. Porque é aqui que a gente deveria estar discutindo e depois encaminhar para as demais instâncias. Então, quando a Giovana traz a discussão do reajuste salarial, sim, a gente deveria estar discutindo aqui, porque o meu salário, o salário do senhor e de todos aqui dependem de um debate que depois vai para o Fórum das 6 com outras universidades. E aí sim, assim é uma construção. Então, assim, existe uma tendência a achar que a gente não entende sobre isso, né? Mas, na verdade, o que a gente está vendo aqui é que é uma inversão, há uma desidratação do debate. E aí, assim, quando você fala, professor Sarti, a CIDF trata da agenda dos funcionários, será que trata? Ou a gente está aqui só para homologar coisas e concorda ou discorda, e a reunião terminaria às 14h50? Então, tem alguma coisa errada, sabe? De verdade, assim, de coração aberto, tem alguma coisa errada aqui. Então, a gente precisa rediscutir qual é o papel real dessa Câmara. Então, assim, eu acho que isso é uma questão de funcionamento, e eu não falo sozinha, porque eu estou aqui, eu não falo em nome de Rosemar, eu falo em nome de uma categoria toda. Eu sei que já estourou meu tempo, e eu vou pedir, por favor, que me conceda um pouquinho mais de tempo para eu terminar o meu raciocínio. Concedido, Rosemar. Muito obrigada. Bom, isso é uma questão e a gente vai ter que debater isso profundamente, e é por isso que as CSAs, 29 CSAs, discutindo profundamente como é a atuação dessa Câmara, né? A gente tem proposta e a gente vai fazer isso no devido momento. A outra questão, que aí eu já finalizando mesmo a minha fala, é a questão orçamentária.
Porque, como disse o reitor no podcast dessa semana, ele expôs a crise econômica, orçamentária, e ele colocou que ele, apesar do déficit orçamentário, ele vai manter algumas coisas, né? Ele, o Consul, enfim, a direção geral da universidade. Primeiro, que são os projetos estratégicos. Segundo, é a permanência estudantil. Terceiro, algumas obras. E dentro das obras, está lá que foi aprovado na COP, 30 milhões para a construção de uma nova sede para a reitoria, na primeira fase, que vai ser uma construção em 3 fases. 30 milhões na primeira fase. Ou seja, isso é prioridade em relação à progressão dos funcionários, e aqui eu convoco todas as essenciais, escutem, vejam esse vídeo desta reunião. Nós precisamos nos fortalecer, porque somente dessa forma a gente consegue transformar o que é essa Câmara hoje, e a gente consegue sim debater nesta Câmara o destino de aplicação de uma parte do orçamento, principalmente aquele que deveria reconhecer o mérito dos servidores dessa universidade. Muito obrigada e desculpe ter me alongado. Obrigado, Rosemar. Giovana. Muito obrigada. Eu acho que na mesma linha do que a Rosemar comentou, a gente tem que lembrar que expediente, né, até pelo que está no regimento, é um momento de informes, de dar ciência a alguns assuntos. E até onde eu sei, quando a gente faz de fato o debate para chegar a uma conclusão, é quando o assunto está na ordem do dia. Porque no expediente nada é encaminhado. É basicamente dar ciência, né? Então, assim, quando a gente pede para discutir na ordem do dia, é porque a gente quer sim ter um espaço de debate aprofundado e poder, por exemplo, fazer um parecer. A gente pode não ter nenhuma ferramenta aqui na CIDIF para alterar o orçamento, mas nós temos uma ferramenta de debate e de fechar um parecer da CIDIF, por exemplo, que o próprio senhor, professor Sarti, concordou conosco no ano passado de que era possível ser feito. E até agora não nos deu esse espaço de deliberar um parecer. E aí, e quando a gente põe assuntos na pauta, a gente não está falando só de coisas orçamentárias. A questão do teletrabalho, por exemplo, não é orçamentário. E também foi recusado na pauta, né? Por exemplo, a gente viu que no GT do teletrabalho foi ouvido o CEO da Quinto Andar e não foi ouvido ninguém do Sindicato dos Trabalhadores. E onde a gente vai discutir sobre isso? Porque não é na CAD isso, que eu saiba, é aqui na CDF, né? É, Aí, quando se fala também de colocar uma carreira contra outra, eu queria lembrar que se tem alguém que está colocando uma carreira contra a outra, não é a gente, enquanto servidor PAEP ou representante PAEP, né? E sim é a gestão que faz o corte somente na progressão PAEP. Porque até onde foi falado, não apareceu transparência de cortes em outras progressões de outras carreiras, só na PAEP, né? E aí, quando a gente fala em responsabilidade na gestão, a gente não está falando só de dinheiro, a gente também está falando da gestão de pessoas, né? Do quanto as pessoas se sentem satisfeitas de trabalhar na universidade. E se a gente vê essa discrepância de cortes somente na carreira PAEP, a gente se sente sim insatisfeito, a gente se sente desmotivado e até maltratado pela reitoria, né? E se a gente tem uma estrutura de carreira que é competitiva, né? Coloca um PAEP contra o outro, enquanto não acontece isso em outros modelos de carreira na universidade, também é um problema da gestão. E não é uma gestão financeira, é uma gestão de modelo de carreira, né? Que precisa ser rediscutido e que não está sendo rediscutido nessa CDF, né? Então, acho que é importante a gente falar disso. Eu não vou me alongar, que eu teria outros assuntos para falar, mas isso já basta. Obrigada. Obrigado, Giovana. Eu não vejo se tem mais quem. Tiago. Estou pulando ninguém, não, né?
Obrigado, professor Fernando. Não, Não, rapidamente, minha não. autodescrição: sou um homem branco, cabelos castanhos, estou com um headphone preto, uma camisa azul e atrás um fundo, uma parede branca. Eu não ia entrar muito no assunto da parte orçamentária, principalmente porque a gente está falando do orçamento de 2026, nós estamos em março, essa discussão começou em novembro. Então, assim, se toda essa discussão era para ter tido pelo menos no ano passado, né? Mas Que teve. algumas coisas eu não. Eu sei que teve. É que. Só que duas falas, na verdade, me incomodaram e daí eu vou ter que falar por serem mentiras, né? Uma que na última CAD teve corte na progressão PAEP, o que não é verdade, que está publicado dentro do orçamento desde o ano passado. Está até desenhado os 10 milhões, quando se olha lá numa tabelinha, que é a mesma tabela que tem em todos os anos, que mostra que o corte nas progressões e contratações não foi feito em nenhuma carreira específica. Se pegar os últimos 4, 5 anos, as proporções de distribuição de recursos são feitas as mesmas e as reduções em todas as carreiras foram as mesmas. Então, falar que foi feito só em uma não é verdade. É, Apesar que, como alguma dito, algumas carreiras usam todos os recursos e outras não, né? Eu ia tratar do assunto só da CIDF, até um pouco puxando o que realmente importa aqui, pensando em carreira, é um pouco da fala do Bruno e seguindo o Guilherme. Eu acho que talvez seja exatamente o momento da gente olhar essas progressões mesmo. Então, eu acho que muito da insatisfação aqui, eu sei que muitas pessoas ganham com isso, né? Com fazer todo mundo acreditar que todo mundo vai chegar em todos os lugares, todo mundo vai conseguir uma progressão que é por mérito, e esse mérito nem sempre é demonstrado. Mas, de fato, o que traz a insatisfação dentro dessa universidade é as pessoas não saberem onde pode chegar pelo trabalho e pela posição que elas ocupam. A gente tem uma universidade que todo mundo acredita que vai chegar no último nível, no topo de carreira. Se isso é real, a nossa carreira não funciona. Talvez a gente tenha que pensar em deixar mais claro, até para as pessoas buscarem evoluir, buscar trazer mais coisa, trazer novos posicionamentos, fazer aonde cada cargo possivelmente possa chegar. Então, a gente tem que fazer isso, tratar a progressão de complexidade exatamente como complexidade, não tratar só como vertical, se fosse a mesma coisa da horizontal, e fazer uma proposta aí, que é a proposta que o Bruno sempre tem, de alongar essa horizontal, que é de excelência de desempenho, a gente rever a carreira nesses coisas. Desculpa estourar, mas eu já estou terminando, Ademir. Tratar a complexidade como um dos fatores mesmo de fazer que o que muito que a gente viu nos últimos anos é que as vertical é muito dado muito mais por recurso, quem vai, quem não vai, do que exatamente pela complexidade de cargo que a pessoa atua. E daí sim, a gente com os cargos, a gente sabe exatamente onde cada pessoa podia estar, e daí não ficaria uma briga pessoal de um contra o outro só pelo financeiro, e deixar a horizontal exatamente como que ela é, né, para excelência de desempenho. Obrigado, professor, era isso. Obrigado, Tiago. Luciana. Bom, eu tinha pensado uma ordem, mas vou ter que mudar. Bom, eu discordo muito dessa última afirmação do Tiago, quando diz que a progressão vertical é mais por recurso do que por efetivamente por complexidade. A gente está ainda, e ainda provavelmente vai levar bastante tempo para corrigir, a gente está tentando nessas progressões fazer uma correção do nível de posicionamento das pessoas na carreira que estão aquém, em níveis aquém as atribuições que elas de fato desenvolvem. Né? Nós ficamos com a carreira estagnada por, não sei, 9, 10 anos, e as pessoas foram se capacitando na medida do possível, nem sempre são liberadas para isso,
Mas, enfim, foram se capacitando e foram assumindo atribuições de complexidade muito maior, às vezes, do que onde elas estão enquadradas. Então, a disputa, inclusive, que foi falada aqui, que acontece nesses processos de progressão, já que o recurso é sempre inferior ao necessário, a disputa é exatamente porque a gente não está falando de um subir de nível de complexidade para a pessoa, para que a pessoa acabou de receber as atribuições correspondentes. A gente está falando de um atraso de anos em que muitas pessoas, muitos trabalhadores estão fazendo, tendo responsabilidades, atribuições e atividades muito acima do nível em que elas estão enquadradas. Se a universidade inteira fosse fazer, ou a faixa total de funcionários, por exemplo, nos níveis iniciais dos segmentos médio e superior da carreira, fossem fazer única e exclusivamente o que está descrito nesses níveis de complexidade 1 e 2, eu não sei o que aconteceria com a Unicamp. É um nível altíssimo de pessoas ali, e evidentemente, não só evidentemente, como isso é mostrado nas avaliações, nos relatórios das pessoas, as pessoas fazem atribuições muito além desses níveis. Então, a disputa é em função disso. Não tem uma carreira que tem 5 níveis do superior, por exemplo, e que só 19 funcionários estão no último nível, e que a diferença entre os 2 primeiros níveis e ter nível 3, 4 e 5 é escandaloso o número, a diferença de quantidade de pessoas nos outros níveis. Concordo, sim, nós temos que ver o que é isso. Mas não que a gente que a vertical seja uma progressão feita em função do recurso, do valor maior do recurso. Não dá para concordar com isso, né? Eu queria lembrar, principalmente pelo que falou o Guilherme, que em 2023, se não me engano, começou em 23, foi até 24, um GT de carreira de que eu fiz parte trabalhou por um ano. Um ano, trabalhamos arduamente para fazer o que inicialmente foi pedido a reforma do anexo 3 e que virou, o que foi transformado no quadro orientativo, com um relatório detalhado de muita discussão, um relatório com propostas e um quadro orientativo que indica exatamente isso que o Guilherme estava dizendo faltar. Indica nível por nível, ainda que ele possa ser melhorado, enfim, mas existe esse quadro orientativo que indica nível por nível o que cada um tem que fazer para passar de um nível para o outro, horas de curso, qual a capacitação necessária, tempo de casa, aquilo tá super discutido. A gente fez uma discussão por um ano e conseguimos construir um negócio muito interessante com consulta aos funcionários, com escuta e atendimento de muitas das propostas que a gente recebeu de retorno dessa consulta. Então, ele existe, ele foi votado, ele foi apresentado na CIDF, mas ele foi segmentado. Ele foi segmentado. O que a gente soube é que seria feita uma transição do anexo 3 para esse quadro orientativo. O que tem sido feito é a utilização de parte do quadro orientativo e anexo 3 junto, o que causa, inclusive, bastante dificuldade nos relatórios e nas avaliações. Então, ele existe, né? A gente poderia, inclusive, partir de olhar para ele de novo e ver o que está ali, quanto que aquilo resolve, quanto que pode ser melhorado, né? E eu queria as últimas 2 coisas. Primeiro, dizer que eu concordo com o professor Sartre que não o confrontamento entre as categorias, ou entre os perfis, as carreiras, em si, confrontamento em si, eu não gosto mesmo, eu concordo com a sua crítica, né? Mas, apesar da gente ser um todo único, como
como o senhor falou, a gente é um todo único com inúmeras e profundas diferenças internas, diferenças de muitas ordens, muito além das óbvias, né, das atribuições, das formações e qualificações. As diferenças que acontecem nesse todo único da universidade são algumas muito descabidas, inclusive. Então, quando a gente fala entre as categorias, ou quando a gente reivindica o que é para a PAEP, é porque a gente precisa conquistar ainda muito aqui dentro, e muito além dos salários, inclusive, né? Então, não gosto mesmo desse confrontamento em si, mas eu acho que às vezes isso acontece para a gente enxergar as diferenças, pensar sobre elas, né? E em muitos casos, né, eu acho que a gente teria que trabalhar para que algumas delas fossem diluídas mesmo, que elas não cabem. Por último, eu queria dizer que a reunião que a gente fez com os representantes da CSRHs foi excelente. Eu acho que foi, espero que seja, né? E eu espero que também a participação aumente muito. Foi um começo de um diálogo importante para a gente discutir vários dos problemas da carreira, várias coisas que eu acho que a gente pode contribuir para a melhora do funcionamento da CIDF, para que contemple mais o que a gente tem para dizer, para propor, para sugerir. Então, eu acho que pode ser um começo muito bom, assim, da gente travar um diálogo permanente e muito rico no que angustia, no que incomoda e também no que a gente pode propor. É isso, muito obrigada. Obrigado, Luciana. Bom, queria primeiro parabenizar aqui pelo... sim. Giovana, por favor. Professor, posso falar só um pouquinho? Pois não. Eu só fui apoiando algumas coisas que foram faladas aqui. Acho que eu só queria apontar algumas coisinhas só para a gente também registrar. Acho que a discussão está muito rica e a gente partir dessa conversa daqui, né? Primeiro, só queria corrigir a nomenclatura que o Guilherme falou, dizendo que a gente tem um comitê que organiza a carreira. A gente não tem isso, a gente tem um comitê que acompanha o processo de progressão, né? A carreira PAEP, ela já está organizada, sejamos contra ou a favor, tenhamos argumentos pró ou contra ela, mas ela já está organizada, já está estruturada, né? Temos várias deliberações, que regem ela, então a gente não tem nenhum comitê hoje no DGRH que organiza a carreira PAEP. A gente tem um comitê que acompanha o processo de progressão e ele é um comitê anual para cada processo, né? E cabe a esse comitê, quando termina o processo, deixar as sugestões de melhorias, as propostas para serem implantadas para o ano seguinte. E essas propostas são passadas para a DGRH e aí sim a nossa equipe interna avalia o que é possível colocar dentro de um tempo, porque o cronograma de progressão termina em agosto de um ano e em novembro daquele mesmo ano já começa o próximo. Então a gente tem aí geralmente 2, 3 meses para colocar o que precisa melhorar para o ano seguinte, né? É um cronograma extenso, tem muitas fases, então só para a gente lembrar, eu acho que se a gente tem sugestões para fazer ao processo, é com o comitê que acompanha, né? Então, atualmente ele é presidido do professor Lana, os membros desse comitê foram divulgados aqui, né, designados aqui nessa Câmara, então vocês podem acioná-los, encaminhar a sugestão, e tem sugestões que eles mesmos vão percebendo ao longo desse acompanhamento e também encaminham para a gente, né? Então, a gente está sempre aberto a melhorar a progressão a gente sempre diz que é um processo de melhoria contínua, ela começou em 19, a principal melhoria foi ter mudado de gestão e não ter mudado o processo, para que a gente tivesse tempo de melhorá-lo, e esse ano a gente está fazendo o 6º processo, e nenhum processo foi igual ao outro, todo ano a gente consegue colocar mais coisas que refletem a realidade e a necessidade da universidade. Então, estamos sempre abertos e sempre dispostos, e a DGRH, inclusive, tirou a carreira de dentro de uma área, a carreira era um processo de trabalho, e hoje a carreira é uma coordenadoria, para que a gente tenha realmente equipe e fôlego para tocar os processos que envolvem os 6.000 servidores a mais, né, PAEP aí, dentro desse processo e de outros que envolvem. Então, tendo sugestão, encaminha, né, que a gente vai receber pelo comitê e vai continuar fazendo isso.
Queria comentar só um dado que a Rosemar colocou no chat, né? Quantos servidores deixaram de progredir, mesmo aprovado? Onde estão esses dados, né? Todos os dados referentes aos 6 processos de progressão estão no site da PRDU, na abinha lá CIDF, progressões estão todos lá, todos os relatórios. Tem tabelas, números de inscritos, se foi vertical, se foi horizontal, se é fundamental, médio, superior, tudo. Estão todos lá. Quanto dinheiro, quanto de verba foi para cada um de CSA, quanto sobrou de cada CSA, estão todos dados lá, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente conseguiu fazer junto com a PRDU, com a CIDF, um lugar único para que vocês encontrem todos os documentos. E no ano passado, no site da DGRH, foi colocado a carreira PAEP no menu principal. Então, antes também ele era um produto e serviço, agora você entra e tem carreira PAEP e tem todas as informações lá. Então, caso vocês ainda não encontrem alguma coisa ou sintam necessidade de algum documento, nos peçam que a gente vai tentando colocar, né? Os dados dos aprovados que não receberam, Rosemar, são os classificados. Então, a gente tem os classificados e depois os classificados que não foram contemplados, né? Então, se eu tiver 2.000 classificados e 1.500 contemplados, são 500 pessoas que não conseguiram, né? Então, esses Desculpa, dados estão lá, Giovana, mas tá? esse dado não está lá. Eu consultei o site e esse dado não está lá. Quantas foram aprovados, tiveram nota para aprovação pelas suas CAs, mas não foram contemplados por falta de recurso financeiro? Esse é o dado que está Eu faltando. posso olhar os relatórios de novo, mas o que eu lembro, a gente tem várias tabelas passando esses dados, tá? E aí, só para terminar, daí mais uma coisa que foi dito, né? A Luciana falou do quadro orientativo, que é um GT que teve um trabalho longo, né? Para esse tempo. Quando ele chegou para a DGRH, a gente fez a segmentação, como ela disse, né? Porque a gente tinha que implantar ele dentro dos processos que já existem hoje. Então, a gente fez uma segmentação, foi implantada a parte 3, que são os requisitos para acesso, eles estão dentro do site da DGRH também, todo mundo consegue ver eles já, hoje eles já estão desde o ano passado na progressão, e a parte 1 e 2, elas estavam muito vinculadas ao plano de trabalho dos servidores, só que este plano de trabalho não tem todas as informações que o GT do quadro previa que tivesse, então nós estamos com reuniões semanais da DGRH desde que vocês entregaram o quadro para a gente, né? Então, toda segunda-feira já vai fazer mais de 2 anos. A gente tem uma reunião da DGRH com a equipe de carreira, informática, Cidinha, todos os envolvidos para a gente colocar esse quadro orientativo em prática. Então, ele não morreu, né? Quando vocês falam, então foi entregue, a gente não fez nada com ele. A gente continua estudando ele e acho que Cris aqui, eu já sabemos alguns trechos de cor, né? Desse quadro, algumas nomenclaturas, porque realmente a gente tem continuado estudando ele e tentando colocar cada vez mais próximo, né? A gente espera que no futuro breve a gente já possa trazer algumas informações para vocês aqui, para discutir, para pensar junto, mas isso não morreu, não foi que entregaram para a DGRH, a gente fragmentou e a gente nunca mais viu, né? A gente continua estudando sobre ele e tentando aproximar com a realidade. Então, eu só queria colocar esses pontos que foram falados aqui, para que a gente possa depois partir novas discussões, estando todo mundo alinhado e entendendo das mesmas informações. Acho que era isso. Obrigado, professor. Só uma parte. Eu, em momento algum, falei que vocês não fizeram nada com ele ou que ele tenha morrido. Eu falei que ele foi Não, segmentado não e que falei foi. que você E que falou foi. isso. Vocês falaram, quem Não, disse do eu. não, Mas você enfim, falou eu que ele só foi quero registrar que eu segmentado. não falei isso. Eu falei que ele foi Não, segmentado. eu também quero registrar que a gente segmentou e a parte 3 já foi implantada, e a parte 1 ou 2, né, quando o Guilherme fala a gente precisava de uma coisa mais estruturada, igual tem o docente, você falou isso já existe, a gente precisa resgatar, então só quero dizer que a gente não precisa resgatar, porque na DGRH ele nunca morreu, acho que foi isso que eu quis dizer, né, a gente continua estudando ele toda semana e pensando, a nossa maior dificuldade é pôr uma regra que vale para quase 6.000 servidores em mais de 400 funções diferentes que a gente tem hoje. Então, às vezes, uma coisa que é pensada para uma área administrativa não cabe para a saúde, não cabe para os músicos, não cabe para um laboratório. Então, é nessa questão que a gente ainda vem estudando o quadro e a melhor forma de implantá-lo, mas ele não deixou, não foi guardado no DGH, a gente continua estudando ele sempre, né, e esperamos muito em breve a gente conseguir implantar tudo que couber, né, dentro da realidade da universidade hoje. Acho que era isso, eu me expressei mal, desculpa. Obrigado, Giovana. Professor, posso só complementar uma coisinha que a Gi Pois falou? não, Cristiane. Até para responder a Rosimar. Quando lá no relatório tem classificados,
Tem os inscritos, os classificados e os contemplados. Então, a gente consegue descobrir os classificados que não foram contemplados. Então, tem lá no relatório, só para deixar claro que a Gi ficou em dúvida, que ela achava que tinha e realmente tem, tá bom? Só para confirmar. Obrigada. É Obrigado, isso que a Cris. gente fala de transparência. Então, coloca o dado. É só Mas eu acabei complementando, de dizer talvez, que está lá. O dado está lá. complementando a fala da Cris e da Giovana, talvez não estava fácil para encontrar no site, não sei se foi essa dificuldade, porque o relatório fica no comitê que passa aqui na reunião da CIDEF, depois é publicado no site da PRDU. E ele fica ali no item progressões. Então, cada ano tem todos os documentos que são produzidos durante a progressão daquele ano. Então, o relatório do comitê, onde constam todas essas tabelas, com detalhes de cada ano, está lá. O que a gente fez agora, também para deixar um pouquinho mais claro, que talvez não estava conseguindo localizar naquele local, dentro de indicadores, a gente separou os relatórios do comitê, para facilitar um pouco mais, então, separando dos demais, que não estavam conseguindo ver. Então, lá em indicadores, vocês vão conseguir ver o relatório separado do grupo de outros documentos. Então, talvez facilite o acesso a essa informação. Mas lá tem todas essas tabelas, os inscritos, classificados e contemplados. Todos os anos já ficam lá. Você está colocando aí, Ademir, é isso? O Isso, o local? pessoal vê aqui, ó, Ah, tá bom. né? Entrando ali no Perfeito. site, Só uma dúvida. entra na CIDF e vai em indicadores. Aí, descendo na barra de rolagem, aqui estão as informações. Ok. Clicando Obrigado. também em progressão, só um minutinho, professor, Não, aqui, né? não, por favor, pode. Aqui em progressão, deixando na barra de rolagem, vocês vão ver lá 2025, 24, 23. Aqui aqueles relatórios que a Giovana comentou, aqui ó, relatório do comitê. Descendo também 24, também tem relatório, final de progressão. Comitê também tem alguns os dados, né, que vocês necessitarem ver aqui. Tem também lá embaixo 23, 22 e vai até 2019. Talvez atendam aí as demandas, né? Tá bom? É isso, professor. Obrigado, Ademir. Orgulho dessa Obrigada, equipe. E vou dizer, hein, somos só 12, hein? Isso é importante. Tem mais alguém inscrito? Novalgina para a mulher. Então, ó, agora a senhora dá a Novalgina. Eles Vamos são lá. rígidos lá. Mas Cássio, aí mexeram nela ali. Ô, Cássio, eu acho que você está com voz Agora, se aberta foi aí. lá na nova ou na velha, eu não sei dizer. Acho que foi na nova. Porque ela já Cássio, estava lá você pelo está com o menos há uma microfone semana, aberto. né? As Lembra? amigas ficaram tudo meio assim comigo. Lá no apartamento da mãe, Ó. tudo que tem agora tá no lugar. E Cássio, cuidado, você eu está com o sei, microfone aberto. Não tem como. Obrigado, Cássio. Fazer mais. Professora, posso só aproveitar essa situação para comentar que essa tem sido uma dos problemas da gente continuar fazendo a CDIF online. As pessoas acabam sendo atravessadas por outras demandas nos seus locais de trabalho e acabam não conseguindo se dedicar 100% à reunião. Olha, essa é uma boa questão para encaminhar. Se a gente quer fazer presencial, eu acho que todas têm vantagem e desvantagem. Certamente, às vezes, o quórum é mais difícil no presencial, sobretudo os representantes de outros campi, né, Piracicaba e Limeira, por conta do deslocamento, mas eu não vejo nenhum problema. Levamos isso para dentro da CIDP. A CIDP, para quem não sabe, é dos pesquisadores, né? A CIDP resolveu fazer híbrido, nós fazemos 2 no semestre presenciais e as demais são virtuais. Né? CIDD continua preferindo só virtual. Se vocês encaminharem isso aqui, a gente pode decidir aqui qual que seria melhor. Temos só que comunicar à Secretaria-Geral para ter espaço, né? Porque certamente teria que ser ali no Consul, dado o número que nós temos aqui de participantes. Eu não vejo nenhum problema, né, se for entendimento. Ou mesmo seguir a sugestão que fez os pesquisadores de fazer umas presenciais e outras virtuais, remotas. Podemos pensar. Não Como é vejo que a nenhum gente problema, pode viu, Giovana? encaminhar isso, professor, para ser Olha, discutido e votado?
podemos colocar isso no expediente da próxima reunião, fazemos a discussão e depois trazemos para votação. E aí na votação da próxima, pode ser, não tem problema nenhum. Eu acho que isso cabe uma boa discussão até para levantar. É para dar tempo hábil, Luciana, da gente ver a questão de logística, né? Se tem a disponibilidade do Consul, eu não consigo imaginar outro lugar, acho que seria o mais adequado, né? No caso ali dos pesquisadores, tem até a COSEM que cede o espaço, então é possível ser feito lá. Nós não tínhamos espaço aqui dentro do Consul, pela data que é. Não vejo nenhum problema. Podemos Certo. realmente dedicar. Aí todo mundo já pode ir refletindo, trazemos as questões aí para a próxima reunião, depois votamos. Tá? Eu acho uma proposta bastante. Eu gosto também muito mais do presencial, tá? Eu acho que faz muita diferença. Muita diferença. Agora quero ouvir todos, né? Vamos ver. Claro. Então, o próximo expediente. Lá. Combinado. Tragam prós e contra. Vamos fazer um debate rico como o de hoje. Lucimara, mão levantada, é isso? Professor, eu levantei a mão só para ressaltar, né? Eu acho também que presencial é mais interessante, mas os colegas têm que lembrar da gente que atua aqui nos campos externos, né? Isso dificulta a nossa participação, então, para nós, essas reuniões online são muito melhores, né? Eu sei que a gente tem essa perda aí, né? É melhor mesmo a presencial, mas isso facilita a nossa participação. E eu gostaria também de reforçar que o custo do transporte de qualquer participação, ela sai da unidade, então tem que pedir autorização para alguém custear o transporte, para me deslocar até Campinas, então assim, parece simples, mas não é, né? Então acho que só para lembrar mesmo, eu sei que o senhor já comentou, mas eu queria reforçar essa questão e a gente pode voltar a discutir na próxima sessão. Obrigada. Okay. Dá Obrigado, para fazer Lucimara. híbrido. Dá para fazer híbrido, né? Vamos adiantar a discussão, a gente já traz isso na próxima, aí, com os elementos do mundo já refletindo em cima, com as vantagens e desvantagens. Pessoal, então, eu queria primeiro agradecer, eu acho que todas as contribuições foram bastante ricas, só me incomoda dizer que a gente fica cerceando o debate, não é verdade, o debate é sempre bem-vindo, as contribuições são sempre bem-vindas, eu acho que a gente sempre cresceu aqui, mesmo o assunto que tomou conta aqui, que foi a progressão, nós discutimos muito a progressão aqui, a progressão, como chamou a atenção a Giovana, a Beraldo, ela foi sofrendo mudanças, e acredito eu que positivas todo esse período, por conta das discussões, por conta do encaminhamento, de ter uma comissão recolhendo todas essas críticas e sugestões, isso sendo depois debatido aqui. Eu acho que é assim que a gente vai crescendo, é assim que a gente vai evoluindo. Nós não temos uma instituição ideal, entendeu? Nós não temos o que muitas vezes é o que seriam as melhores condições para o nosso trabalho, mas eu ainda acho que a gente tem evoluído. Acho que a Unicamp é um lugar sim diferenciado, é um lugar sobre vários aspectos, para inclusive, eu sei que essa é uma coisa cara na agenda aí da Giovana Romaro agora, não sei se a Giovana leu hoje os jornais, a decepção com a política, né, a PCD no país, a implementação no país como um todo, quer dizer, então a gente recebe da própria Giovana muitas críticas aqui, muitas sugestões de mudanças para a gente muitas vezes acelerar o processo, a gente olha para fora e vê que, né, isso não justifica muitas vezes as nossas fragilidades aqui, mas vê como é que as dificuldades também aparecem em vários outros lugares, né? A universidade não está fora da sociedade, gente. A universidade faz parte, mas queremos ser sempre vanguarda da sociedade, queremos sempre trazer uma sinalização das transformações e mudanças importantes na sociedade, né? Nós estamos aqui obviamente, né, com os nossos próprios interesses, mas também é de servir a sociedade como um todo, né, e servir com essa qualidade que vem servindo e como foi comentado aqui, com a participação de todos. Todos nós somos responsáveis por essa excelência nos serviços prestados pela universidade. Queria agradecer a todos. Ademir, só me diga quando é a nossa próxima reunião. Dia 9 de abril, professor. Everaldo, assim como eu passo sempre a palavra à presidenta, que hoje esteve ausente, você quer fazer uso da palavra final? Professor, vou fazer muito rapidamente, né? Eu não quis entrar na hora da discussão, mas eu acho que assim, valorizar tudo isso que a gente fez, que a gente faz nessa comissão aqui, nessa Câmara, acho que ela é super importante. Nós nunca podemos esquecer, né, quem tem um pouco mais de tempo nessa universidade, nós estamos num quinto processo seguido de progressão.
né? A importância disso, disso foi construído muito nessa Câmara, com a condução que o senhor faz nessa Câmara, com a oportunidade que nós temos. Então, a gente nunca pode esquecer disso, valorizar, né? Porque às vezes, muitas vezes, o debate é levado para um lado que parece que, né, nós não estamos valorizando. Então, nós precisamos valorizar. O Bruno depois me fez uma questão, eu vou responder para ele pessoalmente, né? Eu posso até responder aqui, ele perguntou do banco de horas, nós vamos ter uma reunião na segunda-feira com todos os RHs, vamos informar, né? Que provavelmente agora, já a partir da frequência de abril, a gente vai entrar então. Quero também te agradecer, Bruno, em público, né? Você foi sempre aqui nessa própria Câmara, trouxe a pauta, né, do teletrabalho, e como sempre, para a gente chegar depois de um projeto piloto, a implantação disso, uma minuta CAD, né, um projeto muito bem estudado, muito bem, né, estruturado, para que dê certo. Então, a gente tem que ter a participação de todos. Então, a gente não pode esquecer disso. Então, eu só queria valorizar, professor, na condução do senhor, o que o senhor tem feito aqui, né? Ter ouvido todos nós, servidores, ter dado voz para isso. E, como a Giovana falou, né, a gente sempre implementa as melhorias na progressão, é um processo que está em plena evolução, né? Então a gente tem que valorizar isso, principalmente no ano que a gente está com com esse, né, déficit no orçamento, nós mantermos isso. Então eu só queria valorizar esse ponto, professor. Então, antes da gente fechar, tá bom? Era isso, professor. Muito obrigado pela palavra, antes de encerrar. Obrigado, Everaldo. Obrigado a todas e todos. Até a nossa próxima reunião. Até. Boa tarde, pessoal. Abraço. Boa tarde. Tchau, tchau.